Fala galera, David, bem-vindo novamente para o Maratona Java. Como sempre, agradecimento, um abraço muito especial para toda essa galera que é membro do nosso canal. Dando continuidade ao nosso assunto sobre classes internas, agora nós vamos falar sobre classes anônimas. Então, Audience Java Class, Anonymous Classes, teste 01. Bom, o que são classes anônimas? São classes que vão existir brevemente por um determinado período de tempo no código e que não pode ser reutilizada em nenhum outro lugar. Bom, nós temos alguns exemplos que nós podemos utilizar aqui. Por exemplo, vamos imaginar que nós temos aqui no domínio, nós temos barco, carro, na parte das coleções. Tá, vamos criar uma outra classe aqui. Vamos criar uma classe chamada Animal. Beleza. Digamos que você tem um método public void walk. Esse animal, ele anda, né, certo? Então, salt animal walking. Agora, imagine o seguinte. Imagine que você quer trocar, né, o comportamento do método walk. Você, por exemplo, digamos que você quer um outro comportamento que não seja exatamente esse que nós temos aqui. A forma como você faria isso, né, seria você criar uma subclasse de animal. Então, por exemplo, você poderia ter uma classe chamada cachorro extends animal, e você vai ter acesso ao método walk, né? Você pode apertar Ctrl O, e você pode sobrescrever aqui falando salt cachorro walking. Beleza, então você já sabe como funciona o polimorfismo, mas digamos que você queira fazer a troca desse método, né, o comportamento desse método, mas só por um determinado momento do código. Você não precisa criar uma outra classe aqui, poluir o código, sendo que você não vai reutilizar mais. Não é para isso, em casos como esse, que as classes anônimas servem. Vamos lá, imagina o seguinte, nós temos um animal, e assim que nós criamos um animal. Você chama animal.walk, né? Ctrl Shift F10, você vai ver animal walking. Beleza. Mas aí, nós queremos agora trocar o comportamento do animal, mas só aqui por esse pedacinho de código. Como é que a gente faz isso? Aí a gente faz através da criação de uma classe anônima. Então, ao invés de você só criar aqui o animal, você vai fazer o seguinte, você vai adicionar as chaves. E nesse exato momento, você tem uma classe anônima. Então parece que você está criando um objeto do tipo animal, mas na verdade está criando, né, uma subclasse de animal. E como é que você sabe que é uma subclasse? Porque eu posso falar aqui, se eu apertar, por exemplo, Ctrl O, tá vendo? Eu tenho acesso ao walk. Aí o que eu posso falar aqui agora, né? Esse walk vai ser walk in the shadows. Quando eu executar esse animal.walk, você vai ver walk in the shadows. Você não vai ver mais esse animal walking. Por quê? Porque agora é como se tivesse uma subclasse anônima que só vai ser utilizada durante essa variável de referência. Então, se você utilizasse o tempo do cachorro, o exemplo do cachorro, é como se você tivesse, por exemplo, aqui new cachorro. Cachorro. Então, é como se você tivesse esse exemplo. Mas no nosso caso, a gente está usando a mesma classe, animal. Nós estamos criando uma subclasse anônima, que não tem nome, que está sobrescrevendo no método walk. Então, dessa forma, né, se você precisar fazer alguma alteração no seu código aqui, é só para aquele ponto em específico, você pode utilizar uma classe anônima. Outro exemplo que nós podemos utilizar não, na verdade, antes de irmos para outro exemplo, lembrando que isso aqui, como é uma superclasse, em uma subclasse, você está atrelado às mesmas regras. Então, por exemplo, se na minha classe animal, que é a variável de referência, eu só tenho o método walk, eu não posso, por exemplo, se eu criar um outro método aqui, por exemplo, public void jump, eu nunca vou conseguir chamar esse método jump. Por quê? Porque na minha variável de referência animal não existe jump. Então eu não consigo chamar animal.jump, né? Você poderia chamar dentro do método walk, porque você teria acesso a ele, mas fora não tem como, porque essa variável de referência aqui é do tipo animal e a minha subclasse é anônima, não
Não tem um tipo específico. Eu só sei que ela é uma filha de animal. Bom, um exemplo mais real. Bom, lembra que quando nós estávamos trabalhando com coleções, nós tínhamos, por exemplo, aqui na parte de genéricos, nós tínhamos o barco e o carro. Na parte de coleções também nós utilizamos algumas outras classes, né? Principalmente falando sobre a parte de ser um comparable ou comparator. Imagine que nós temos a seguinte situação. Nós temos aqui esse anonymous classes, vamos criar outra aqui. Vamos renomear para 02. E nós vamos fazer o seguinte. Remove esse cara. Imagina que nós temos uma lista e vamos importar carro. Não, barco. Só tem uma. Então nós temos uma lista de barco. Barco list. New barco. Opa. New list. Na verdade, list.off. Vamos colocar aqui new barco. Vamos dizer que nós temos uma canoa. New barco. E aqui vai ser uma lancha. Deixa eu colocar lancha primeiro. Que nós vamos... Lancha. Canoa. Então, beleza. Nós criamos aqui uma lista de barco. Lembra que eu falei para vocês, caso você queira dar um sort nessa lista, por exemplo, barco list.sort, você precisa o quê? Na verdade, aqui você precisa de um comparator, ou se você quiser utilizar collections.sort, né, passando a lista, né, o objeto precisa ser um comparable. Legal, eu não tenho um comparable no barco, né, e eu não quero, por exemplo, criar uma classe aqui, um comparator, né, por exemplo, eu poderia fazer o seguinte, class... barco name comparator, implement comparator para barco. Aí você precisa sobrescrever o método compare. Aí você fala aqui return a eu não coloquei lá no nosso barco um get. Vamos adicionar um get aqui no nosso barco. Alt insert getter nome. Então a1.get nome compare to o2.getNome. Então, era isso que nós estávamos fazendo lá na parte das coleções. Aí o que você passa na hora de dar o sort? Você criava aqui new barco name comparator. E beleza, você funciona, você tem o comparador aqui, mas e aí? Você só utilizou por essa classe. Nesse caso, classes anônimas também podem ser úteis. Você vai criar uma classe anônima a partir de uma interface, né? Então aqui você pode fazer o seguinte: new comparator barco. Então, você está vendo? Quando você dá Enter, né? Eu coloquei New Comparator. Vou escrever tudo. Comparator, barco. Aí, isso é uma interface. Você sabe que não pode dar New numa interface, mas você pode dar New numa interface quando você está trabalhando com classes anônimas. Então, eu estou dentro do método ainda, né? A diferença é que eu peguei isso aqui, ó. Tá vendo essa parte toda aqui? Daqui até aqui. E vou colocar aqui, ó. Peraí. Comparator, barco, override, Ctrl C, Ctrl V. Então tá meio estranho aqui. Você tem esse barco A1. Você pode dar o... Pra ficar mais fácil, tá vendo aqui que ele tá dando esse negócio? É pensar se você utilizar esse... Dessa forma aqui. Fica mais fácil de dar o bug. É porque eu tava faltando o parênteses aqui na hora que eu tava copiando. Então se você quiser copiar esse cara aqui, você só substitui. Mas o que tava faltando é porque aqui tem que ter um parênteses e a palavra new. Tá? Então, Ctrl Alt L para formatar o código. Você está instanciando uma interface, né? Mas na verdade você não está instanciando a interface, você está criando uma classe anônima, que ela é filha dessa... que ela implementa, na verdade, esse comparator. Então essa classe anônima, ela passa no teste, é um comparator. E você está aqui utilizando o compare. Quando você executa essa classe,
Deixa eu chamar aqui o barco list, Ctrl Shift F10. Você tem esse unsupported exception, barco list. Apesar de eu passar o comparator. Deixa eu ver aqui. É por causa que a lista é imutável. É só lembrando que o list off você não pode alterar, você não pode adicionar, então ele não consegue trabalhar. Vamos fazer o seguinte, então, para trocar esse cara, new array list e passa ele para dentro. Pronto, agora a nossa lista não é mais imutável. Ctrl Shift F10. Então pode ver que nós temos a canoa e lancha, né? E nós adicionamos lancha e canoa. Então dessa forma você consegue criar uma classe, né, específica para esse ponto no tempo aqui. A partir daqui, depois que passa, você nunca mais vai poder utilizar novamente essa classe em específico. Então é útil em casos bem pontuais mesmo, né? Na verdade isso aqui foi criado para trabalhar com os action listeners lá da classe swing, do Java de antigamente. Você pode ver que está também dessa forma aqui meio cinza, porque você pode utilizar a nova sintaxe do Java, né? Se você apertar Alt Enter e colocar Replace with Lambda, então essa é uma nova sintaxe que você consegue ter em uma linha aquele monte de código. Então se eu copiar aqui, vou mostrar para vocês, nós ainda vamos falar sobre isso. Então como você pode ver, tudo isso aqui se transforma nisso aqui. Então você ainda pode melhorar mais ainda utilizando dessa forma. Mas nós vamos falar sobre... Só lembrando, tá, gente? Essa segunda forma aqui não é classes anônimas. Isso aqui, você ainda está utilizando Lambda, você está criando uma classe anônima, mas da outra forma não. A gente vai falar sobre programação funcional depois que a gente acabar esse módulo. Por enquanto, vamos só parar por aqui. Então, isso são classes anônimas. Como você pode ver, você pode dar um new, uma interface dentro da chamada de um método e você está criando uma classe sem nome que passa no teste é um comparator e você pode utilizar nesse ponto específico do tempo. Então, isso são classes anônimas. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima aula. Até mais!